Olá pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos aqui presentes e o pessoal que está nos assistindo na live que a gente está transmitindo na minha página pessoal, professor Medina, prof. Medina, e também na página do Instagram do nosso escritório, Medina Guimarães. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo também. E estamos transmitindo aqui da sede do nosso escritório, aqui do auditório da sede do nosso escritório, com a participação do pessoal que está aqui trabalhando hoje, e assim o pessoal também das outras filiais que estão nos acompanhando online, que vão enviar suas perguntas, e todo mundo que estiver nos assistindo, fique à vontade também para enviar as suas dúvidas, tanto quanto possível, a gente vai tentar responder aqui também. O tema de nossa exposição aqui é um tema interessante, é um tema importante e é um tema urgente. Afinal de contas, a Emenda Constitucional 125 de 2022 foi publicada hoje, né? E de acordo com o artigo 2º dessa Emenda Constitucional, ela já está em vigor. Inclusive, isso tem a ver com um dos assuntos, ou dos problemas, talvez, ou polêmicas, né? Que tem sido aí objeto de debate em vários grupos, já textos sendo publicados a respeito disso, saber se o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial já pode ser exigido em relação aos recursos interpostos a partir de hoje. É um assunto que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui com vocês também, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma exposição geral a respeito do tema, para a gente, como a gente tem aqui no nosso grupo, aqui no nosso escritório, desde advogados mais experientes, estagiários que estão ali no começo da faculdade, a gente tem que tentar fazer uma exposição um pouco geral, para daí então a gente se aproximar, né, do tema em específico aqui, que vai ser objeto de nossa atenção na sequência, tá bom? Em primeiro lugar, pessoal, estamos falando aqui de algo que diz respeito hoje ao recurso especial, mas que tem a ver também com um requisito que já existe pelo menos desde 2004 em relação ao recurso extraordinário. Uma espécie de exigência para que se demonstre que a questão que é objeto de recurso extraordinário e agora de recurso especial é uma questão qualificada. Essa é uma classificação usada pela doutrina na Argentina, especialmente, né? Eles distinguem questão jurídica qualificada da questão jurídica simples. Essa distinção, até esses dias atrás, a gente poderia usar aqui no Brasil para dizer o seguinte, que para que o recurso extraordinário seja admissível, a questão constitucional tem que ser qualificada pela repercussão geral dessa questão constitucional. Já para que o recurso especial seja admissível, a questão federal infraconstitucional pode ser simples, ou seja, não há qualquer exigência em relação a esse tipo, a importância, né, dessa questão jurídica, questão de direito federal infraconstitucional. Agora, com a aprovação e a publicação da Emenda Constitucional 125 de 2022, a questão federal infraconstitucional, para dar ensejo ao cabimento do recurso especial, ela também terá que ser qualificada, não pela repercussão geral da questão, como seria em relação ao recurso extraordinário. A Constituição Federal, com essa mudança decorrente da Emenda Constitucional 125, usa a expressão relevância da questão federal. E com isso, a gente já passa para uma segunda distinção, vamos chamar assim, né? Eu tenho olhado alguns comentários que já vêm surgindo, algumas exposições que vêm sendo feitas, né? E tem muita gente identificando os requisitos como se eles fossem a mesmíssima coisa, identificando essa qualificação como se elas tivessem a mesma identidade. Mas, a meu ver, não acontece isso, né? Se fosse isso, o constituinte derivado, quando fez a Emenda Constitucional 125, poderia ter usado o mesmo termo que empregou em relação à questão constitucional. Ou seja, ele poderia ter dito repercussão geral da questão federal, né, infraconstitucional discutida no caso, que é o que está no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, desde 2004, né, por ocasião da aprovação, então, da Emenda Constitucional número 45. Já faz bastante tempo. Mas não foi isso que aconteceu. O Congresso Nacional, quando aprovou a Emenda Constitucional número 125, agora, né, esses dias atrás,
usou a expressão relevância da questão federal. Pode parecer uma sutileza, mas não é. Me parece, em princípio, que para que haja repercussão geral, sempre a questão terá que ser relevante. Além de relevante, a questão também tem que ostentar essa repercussão geral. Ou seja, não vai poder interessar apenas aos litigantes que estão no processo. Não por acaso, no parágrafo 1º do artigo 1035 do CPC de 2015, a gente colocou ali, tem que ultrapassar os interesses subjetivos do caso, das pessoas ali envolvidas. Daí se falar em repercussão geral. Isso reflete para toda a coletividade, eventualmente para todo mundo, conforme o caso. Agora, quando a gente fala no artigo 105, parágrafos 1º e 2º da Constituição, quando a gente fala em relevância da questão federal, não se exige repercussão geral. Então parece, a meu ver, pelo menos, que aí a gente já observa uma gradação. Porque a questão pode ser relevante em si mesma para o caso, mas não necessariamente ter repercussão geral. Claro que, se eu estiver diante de uma hipótese em que há repercussão geral, a relevância também estará presente, porque ser relevante é menos do que ter, pelo menos, ao meu ver, a repercussão geral. Claro que tudo isso que a gente está colocando aqui, que a gente vai observar ao longo desses próximos minutos, nós vamos fazer à luz do texto constitucional que foi agora publicado. Esse texto, daqui a alguns dias, meses talvez, será objeto de uma disciplina por lei, e eventualmente, como também nós veremos, o legislador pode adicionar alguns ingredientes aí. Quem sabe daí a gente faz um outro encontro como esse para a gente voltar a discutir essa matéria. Aliás, para confirmar isso, pessoal, eu estou colocando aqui na tela para vocês os parágrafos 1º e 2º do artigo 105, já com a nova redação, já nos termos da emenda constitucional 125, para confirmar que não há necessariamente que se demonstrar a repercussão geral, mas basta que a questão seja relevante, nós podemos observar os critérios de que se valeu o constituinte derivado. Então, por exemplo, ele falou em ações penais, dizendo que neste caso há relevância. Ele falou em ações de improbidade administrativa, dizendo que nesse caso há relevância. Ele falou em ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, dizendo que nesse caso há relevância. Vejam, vou pegar aqui este exemplo de ações de valor da causa superior a 500 salários mínimos. 500 salários mínimos é bastante dinheiro para mim, pode ser eventualmente para alguns de vocês talvez não seja tanto, mas 500 salários mínimos não é critério para dizer que há uma repercussão geral, porque esse valor pode ser importante eventualmente para algumas pessoas, mas não necessariamente para outras. Imagine, por exemplo, num processo em que estejam litigando grandes empresários, pessoas bilionárias, 500 salários mínimos para elas, eventualmente não seja importante e certamente não tem repercussão geral. Qual a importância para a sociedade se uma pessoa em particular perde 500 salários mínimos? Nenhuma. Isso acontece todos os dias e nem por isso uma causa tem repercussão geral. Nem por isso um recurso extraordinário vai ser necessariamente admitido. Então percebam como o Constituinte nos permite deduzir por todas essas razões que a relevância da questão federal não é igual à repercussão geral da questão constitucional. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui para a nossa análise, e já entrando aqui no tema em particular, como é que a gente pode classificar? Me parece que é possível, pelo menos de uma maneira bastante geral, fazer uma classificação diante do que está aqui no texto constitucional. A gente pode classificar esses temas em alguns grupos. O primeiro grupo de matérias que tem repercussão geral, o primeiro grupo de matérias que tem relevância, eu ainda tenho que me desvencilhar desse vício, de chamar relevância de repercussão geral. O primeiro grupo de matérias que tem relevância, estão aqui descritos taxativamente na Constituição, nos incisos 1º a 5º e o inciso 6º do parágrafo 3º, tem ali uma espécie de autorização para que o legislador volte a disciplinar, venha a apresentar outros temas. Mas percebam que aqui, no parágrafo 3º, incisos 1º a 5º, o texto constitucional
constitucional já dispõe sobre matérias em que há relevância, né? Diz a lei, diz a Constituição, haverá relevância de que trata o parágrafo 2º nos seguintes casos, aqueles que eu mencionei: ações penais, ações de improbidade, valor da causa superior a 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade também, que eu não havia mencionado antes, e hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ. Eu tenho evitado usar aqui, neste caso, pessoal, a expressão presunção de relevância. Por quê? Porque a expressão presunção pode induzir em erro. Porque sempre que a gente fala em presunção, alguém já pode dizer que a presunção admite uma outra presunção em sentido contrário, né? Então a gente poderia eventualmente dar ensejo ao surgimento de um entendimento no sentido de que mesmo nesses casos a gente poderia admitir uma presunção em sentido diverso. Não é o que está aqui no texto constitucional. A Constituição estabelece que há relevância nesses casos, não que se presume a relevância nesses casos. Então me parece que não se autoriza nem ao legislador infraconstitucional, nem à jurisprudência, dizer que em quaisquer dessas situações não há, eventualmente, relevância, né? O texto constitucional me parece que é bastante claro a esse respeito. Nesse contexto aqui, a gente tem um primeiro grupo, não é, de hipóteses em que há relevância em razão da matéria, né? Então o Constituinte disse que, em se tratando de ações penais, ações de improbidade administrativa e ações que possam gerar inelegibilidade, em razão dessas matérias, considera-se haver a relevância. Notem que, considerando que está aqui no inciso 1º do parágrafo 3º, nas ações penais há relevância, isso vai deixar de fora da nossa análise uma quantidade bastante grande de processos que chegam no Superior Tribunal de Justiça. Como vocês sabem, a 5ª e a 6ª turmas do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, essas turmas que integram a 3ª seção, né, do Superior Tribunal de Justiça, julgam temas relacionados a direito penal. Então, recurso especial relacionado a direito penal, né, não precisa demonstrar a presença da relevância, porque, de acordo com a Constituição, nesses casos, há relevância. Aliás, abrindo aqui um parêntese, essas duas turmas, né, julgam não apenas recurso especial, porque quando a gente estuda, né, os processos que chegam no Superior Tribunal de Justiça, que dizem respeito a direito penal, lá há muitos julgamentos em habeas corpus impetrados originariamente naquele tribunal, e há muitos recursos ordinários em habeas corpus também, que chegam lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, essas ações originárias que são ajuizadas no STJ, como habeas corpus, ou recurso ordinário constitucional, não é atingido por essa reforma constitucional. Então, isso em razão da matéria. Ações de improbidade administrativa normalmente vão para a primeira e para a segunda turmas, também isso, de acordo com a Constituição, tem relevância. E, por fim, ações que possam gerar inelegibilidade, que é uma quantidade insignificante de processos que chegam no Superior Tribunal de Justiça. Como é que vai ficar? Como será o arranjo entre essas turmas, das competências das turmas do STJ? Não sei. Mais para frente, a depender da quantidade de processos, né, se por ocasião da aplicação dessa reforma houver uma redução significativa do número de processos, por exemplo, na terceira e na quarta, porque hoje, né, são a terceira e a quarta turmas, eventualmente o STJ opte por modificar a sua estrutura interna. Mas isso a gente só vai saber mais para frente. Então, o primeiro grupo de matérias, de temas de respeito a essa classificação que a gente extrai da própria Constituição, que tem a ver com a matéria. O segundo grupo, que vai ser bastante interessante observar como é que isso vai funcionar, tem a ver com o valor da causa. Né? Aqueles que acompanham o que eu tenho falado de aulas e palestras a respeito, e assim também o que eu já venho escrevendo sobre esse assunto, já deve ter visto que eu sou bastante crítico em relação a esse critério. Uma das razões eu acabei de mencionar: 500 salários mínimos pode ser um valor bastante significativo, e certamente é para uma quantidade muito grande de pessoas, mas pode suceder que um recurso especial ascenda facilmente para o Superior Tribunal de Justiça, porque o valor ali em discussão seja de 700 mil reais, mas para as pessoas que estão ali naquele processo isso não seja tão importante assim. Né? Se eu estou ali diante de pessoas milionárias, né,
grandes empresários, grandes representantes do agronegócio, né? 600, 500 salários mínimos, a depender da quantidade de terras que está em discussão, a gente chega a esse valor facilmente. Então não me parece um critério apropriado, um critério justo, né? Isso pode gerar soluções iníquas. No entanto, foi a opção do legislador. Então agora está na Constituição, cumpre-nos, ainda que a gente não importa se a gente gosta mais, o que importa é que a gente vai ter que aplicar isso. No entanto, pessoal, a gente vai estar diante de algumas situações, digamos assim, que vão gerar desconforto. Imagine, né, as hipóteses em que o valor da causa não seja de 600 salários mínimos, de 500 salários mínimos. Eu estou falando 600 porque 500 salários mínimos hoje dá 606 mil reais, né? Então eu posso estar diante de uma ação cujo valor da causa seja de 600 mil reais, mas 500 salários mínimos, né, corresponde a 606 mil reais. Né? O que fazer quando a causa tem um pouquinho menos? Né? Será que o STJ vai ser mais flexível para permitir que esse recurso especial seja conhecido? Né? Outro problema, imagine uma ação em que eu atribuo à causa um valor de, sei lá, R$1.000. É muito frequente a gente ver isso no dia a dia, né? O pessoal atribuir à causa um valor de alçada, né? Coisas assim, mas depois o valor da condenação supera o montante de 500 salários mínimos. Nesse caso, haverá relevância? A meu ver, sim. Né? A meu ver, a gente vai ter que interpretar essa disposição constitucional, né, com o propósito que, a meu ver, é o que está nesse próprio texto. O texto quer que chegue ao STJ causas que importem desse tipo de condenação. Então, se eu mover uma ação de indenização contra a União, por exemplo, e atribuir à causa o valor de R$1.000, e por uma razão qualquer o valor da condenação chegou a R$1 milhão, me parece que esse requisito estará presente aqui. É o meu ponto de vista. Claro, eventualmente isso pode vir a ser objeto de disciplina posteriormente também, por conta da lei. Né? Algo que eu tinha separado para destacar na sequência, mas eu já vou observar agora, essa disposição constitucional faz com que se torne mais importante ainda, já era, mas chama a atenção para a importância de a gente se preocupar com a definição do valor da causa. Hoje mesmo, aqui no escritório, inclusive, a gente tem um caso, a gente estava finalizando a petição inicial aqui no escritório, e a gente discutiu, peraí, a gente vai atribuir à causa o valor de mais ou de menos de X reais. Por quê? Porque a depender do modo como a gente se comportar em nossa petição inicial, e se o réu não impugnar o valor da causa, de cara eu já posso criar para as partes um ônus, ou eliminar para as partes um ônus. Porque se a causa for de valor superior a hoje, 606 mil reais, né, automaticamente eu já, digamos assim, já coloquei a relevância da questão federal, né, como presente para todos os recursos especiais que subirem para o Superior Tribunal de Justiça. É algo que a gente vai ter que pensar aqui também. Terceiro grupo de questões é o que está aqui no inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 105, após a reforma constitucional, hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. O pessoal tem criticado bastante isso daqui por conta do uso, do emprego da expressão jurisprudência dominante. Aqueles de vocês que estudam o processo civil há mais tempo, né, devem se recordar que na época em que vigia o Código de Processo Civil de 73, muita gente criticava as disposições que continham esse termo, né, jurisprudência dominante. Mas o fato, pessoal, é o seguinte: hoje, no Código de Processo Civil de 2015, o artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 1º do CPC, também fala em jurisprudência dominante para o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional. Né? Então, esse critério, presença ou demonstração de que está havendo contrariedade à jurisprudência dominante, passa a ser um elemento, nos termos aqui do inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 105, né, para que se reconheça a presença da relevância da questão federal também. Aqui, há algo parecido com o que acontece com o recurso extraordinário, não porque isso está previsto na Constituição, em relação à repercussão geral da Constituição, repercussão geral da questão constitucional, mas porque está na disciplina da matéria no Código de Processo Civil. Veja, nesse caso aqui, me parece que o Constituinte andou bem,
O que está em jogo aqui é a proteção daquilo que a gente chama de função paradigmática dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, os dois tribunais, dentre outros tribunais superiores, né, tem aquilo que a doutrina chama, doutrina antiga já, chama de função nomofilática. Eles existem para preponderantemente preservar o sentido, proteger o sentido, a inteligência da norma constitucional, quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, ou da norma federal infraconstitucional, quando a gente trata do Superior Tribunal de Justiça. Dessa função nomofilática decorrem a função uniformizadora, que está prevista no artigo 105 da Constituição Federal, inciso 3º, a linha C, em relação ao recurso especial, que é o cabimento do recurso especial quando houver divergência jurisprudencial, né? E a função paradigmática também. O que é a função paradigmática? Tem muito a ver com aquilo que a doutrina fala de produção de precedentes, né? Ou coisa parecida. Mas não apenas produção de precedentes, tem a ver também com a função de proteção de jurisprudência. Então, se eu estou diante de um julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que destoa da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, eu posso dizer que não está sendo respeitada essa função paradigmática do STJ. Né? Algumas pessoas estão dizendo que estaria aqui incluída a não observância a um precedente firmado, por exemplo, no julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Pode ser que a lei venha a dispor a respeito disso de uma maneira diferente, mas hoje eu diria que não. Por quê? Porque nesse caso, de acordo com a disciplina do Código de Processo Civil, hoje em vigor, artigo 1030 do Código de Processo Civil de 2015, após a reforma que aconteceu em 2016, nesses casos, pessoal, vai suceder que o tribunal ACO, a presidência ou vice-presidência do tribunal local, ao invés de não admitir o recurso especial, vai negar seguimento ao recurso especial. Né? Então, nesses casos, a tendência é que contra essa decisão monocrática proferida pela presidência ou vice-presidência do tribunal local, caiba apenas agravo interno, e não agravo em recurso especial, com base no artigo 1042 do CPC, que vai subir para o Tribunal Superior. Claro que a gente vai ter que aguardar para verificar se vai ter algo diferente na lei, mas me parece que não. Né? Me parece que não. O que a gente vai poder dizer é que se houver uma violação à súmula, ou seja, o enunciado de súmula. O que é o enunciado de súmula? É um enunciado, é uma síntese da jurisprudência do tribunal. Síntese da jurisprudência dominante do tribunal. Né? As súmulas foram criadas lá atrás, é obra do ministro Victor Nunes Leal, né, do Supremo Tribunal Federal, no século passado, há muito tempo, antes da Constituição de 88, que teve por propósito fazer uma síntese, daí a gente fala em enunciados de súmula, né, para dizer qual é a orientação predominante no tribunal. Então, se houver violação a uma súmula, como a gente diz hoje, estará presente a hipótese aqui, uma súmula do STJ, estará presente a hipótese do inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição Federal. Não sendo esse o caso, o que é a jurisprudência dominante? A lei, hoje no CPC, embora essa expressão esteja lá, a lei não diz o que é. E esse sempre foi um problema no contexto do Código Revogado. O que é a jurisprudência dominante? É a orientação dominante na turma? É a orientação dominante no tribunal como um todo? Ou na sessão? No último ano ou nos últimos 5 anos? Não sabemos. Aí vai depender muito da arte, né, do advogado que está elaborando a petição, de saber esgrimir seus argumentos e convencer o STJ de que está sendo violada ali a jurisprudência dominante para que se reconheça a presença, né, do requisito em relação a esse ponto. Algo que me parece importante, pessoal, aqui, é que, inclusive eu também escrevi, o primeiro texto meu sobre essa matéria, porque veja, essa PEC está tramitando no Congresso desde 2012. O primeiro texto que eu estou tramitando aqui, que eu escrevi sobre essa matéria, é de 2013, né? E eu vinha defendendo sempre que faltava na proposta de emenda constitucional, como faltou aqui na emenda constitucional, a previsão do cabimento, ou melhor, a previsão da relevância da questão federal nos casos de demonstração de divergência jurisprudencial.
Então eu estou interpretando aqui, exemplo que a gente discutiu bastante há algum tempo aqui no escritório, cabimento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória X no processo de recuperação judicial de empresas. A questão não tinha chegado ainda lá no STJ, mas a jurisprudência de vários tribunais dos estados era no sentido do cabimento do recurso, mas havia um tribunal, né, que não admitia o agravo de instrumento. Então, me parece que se eu interpuser recurso especial contra acórdão deste tribunal que não admita o agravo do instrumento, estará presente a relevância da questão federal, justamente porque está em jogo a função uniformizadora do STJ. Né? Então, me parece que esse é um caso em que estará presente, né, a relevância da questão federal. Não está aqui nessas situações descritas nos incisos, deveria estar. Não sei se estará aqui em outras das hipóteses previstas em lei, espero que esteja, mas se não estiver, né, eu vou ter que argumentar para dizer, com base aqui no parágrafo 2º, que essa é uma situação em que tem que ser reconhecida a relevância da questão. Né? Faltou aí, me parece que é uma lacuna. Por quê? Porque o que está em jogo aí, inclusive, é a observância do princípio da isonomia. E, gostemos ou não da forma federativa brasileira, né, porque o sistema federativo brasileiro não tem nada a ver, por exemplo, com o sistema federativo norte-americano, em que cada estado pode legislar sobre temas da maior importância de uma maneira diferente. Basta ver o que aconteceu há poucas semanas, né, em que a Corte Suprema norte-americana disse que o tema relacionado ao direito ao aborto não é um tema de direito constitucional. A Corte Suprema não disse se é certo ou se é errado. Diz que isso não é um assunto de direito constitucional e, portanto, cada estado legisla do jeito que achar apropriado. Ora, o Brasil não é assim. No Brasil, praticamente tudo da nossa vida, para não dizer tudo, sei lá, um percentual gigantesco das nossas questões humanas, contratuais, propriedade, sucessões, família, isso é resolvido por leis federais. Então, se eu permito que cada um dos estados decida sobre uma regra de direito federal a seu modo por muito tempo, com o passar do tempo, apesar de o texto de lei federal ser o mesmo no Brasil inteiro, em cada um dos estados eu acabarei tendo uma norma federal diferente. Né? Então, por isso que a gente tem que se preocupar com esse ponto aqui, particularmente. Né? Temos, como mencionei há pouco, né, outras hipóteses previstas em lei. Isso aqui ainda não temos lei. Quando tivermos lei, aí a gente vai ter que analisar as disposições legais que vão tratar da matéria. Né? Mas fica a dúvida, né? O que a lei vai poder fazer? Será que o legislador vai fazer algo parecido com o que se fez em relação à repercussão geral? Né? Porque em relação à repercussão geral, o artigo 1035, parágrafo 1º do CPC é bastante lacônico. Diz que haverá repercussão geral da questão constitucional, que ultrapasse o interesse subjetivo do processo, sob o ponto de vista jurídico, econômico e etc. O que é isso? Não sei. É o que os ministros disserem que é. Né? Por quê? Porque a lei não dispôs expressamente. Será que aqui o legislador vai poder agir de uma maneira diferente? Por exemplo, será que o legislador poderia, ideia, dizer assim, há relevância na questão federal infraconstitucional relacionada a ações de Estado? Então, ação de divórcio, ação, sei lá, de investigação de paternidade. Ou poderia o legislador estabelecer algo de uma maneira negativa? Não é juridicamente relevante para fins de recurso especial ações de indenização por danos morais. Em tese é possível. Né? O constituinte aqui, ele disse que haverá relevância nos casos previstos em lei. Não que o legislador disse que, não que o legislador está autorizado a dispor casos em que não há relevância. Mas a gente vai ter que aguardar para verificar o que é que vai ser disposto também a esse respeito. Né? E por fim, pessoal, a hipótese que está aqui no parágrafo 2º do artigo 105, né? Que tem a ver com as situações em que a gente vai ter que argumentar para demonstrar que está presente a relevância da questão federal. Né? Bom, aliás, isso já me traz ao nosso próximo ponto. Né? Tem mais alguns minutinhos para encerrar essa primeira parte, a gente já prossegue com os debates. Né? Percebam que o parágrafo 2º do artigo 105, ele estabelece que no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei. Ok, então fica-se com a impressão de que para que o requisito seja exigido, nós vamos depender de uma lei que disponha a respeito. É o meu ponto de vista. No entanto, o artigo 2º da emenda constitucional estabelece a relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional. Se eu leio apenas o artigo 2º, eu chego à conclusão de que com a entrada em vigor da emenda constitucional, eu já tenho que demonstrar a relevância da questão federal. E há muita gente boa, né, que já escreveu isso, né, desses poucos dias, na verdade ontem para hoje praticamente, né, que a discussão agora entrou em ebulição, e já vi exposições, vários vídeos saindo aí, lives, em que o pessoal está defendendo isso. Veja, aqui no nosso escritório, a gente até discutiu isso de ontem para hoje também, né? Porque a emenda foi promulgada ontem à noite, publicada no Diário Oficial da União de hoje, né? A gente interpôs 3 ou 4, não sei, recursos especiais, né? E a gente abriu uma preliminar de relevância da questão federal, né? Por cautela, né? Porque embora nós pessoalmente entendamos que dependemos de uma lei que discipline a matéria para que o requisito seja exigível, a gente tem que reconhecer que é defensável, ao menos defensável, né, que esse requisito seja exigido desde logo por força do que está aqui no artigo 2º. Enquanto não houver uma manifestação oficial a respeito, manifestação oficial, eu digo, nesse caso, seria ou do legislador mesmo, isso é algo que vai demorar, ou do STJ, que eu espero que seja mais rápido, né? Por que do STJ? Vocês devem se lembrar que quando o Código de Processo Civil de 2015 foi aprovado, né, ele foi sancionado, dentro da sua vacatio legis, se controverteu se ele entraria, se a vacatio legis, né, se iria até dia 18 de março de 2016, 17 de março, enfim, que dia que seria? O STJ fez ali, os ministros fizeram uma sessão administrativa e eles, em uma reunião, eles fizeram ali, chegaram à conclusão, certa ou errada a conclusão, de que o dia era 18 de março e ponto. Então a gente ficou sabendo que para o STJ, né, o CPC entraria em vigor no dia 18 de março. Se isso é assim, se isso, melhor dizendo, foi assim naquele caso, me parece, pessoal, que seria de todo conveniente para que, se afastar qualquer tipo de dúvida, não custa nada os ministros do STJ fazerem ali uma reunião online. Eu sei que a gente está em época de julho, estamos em julho, os prazos não correm e tal. Fazer uma reunião para deliberar, ó, não vamos exigir, vamos deixar daí todo mundo aí no Brasil inteiro, advocacia, defensoria pública, Ministério Público, todo mundo tranquilo que esse requisito não vai ser exigido enquanto não houver lei. Ou não, vai ser exigido sim, e daí também não haverá mais dúvida. Porque hoje a gente está diante de uma situação meio nebulosa, né? A gente está diante de uma insegurança jurídica muito grande, né? Então me parece que isso deveria ser esclarecido o quanto antes. Para encerrar, e chegando aqui ao finalzinho, algumas reflexões. Percebam que à medida em que isso aqui, né, essa reforma tão importante, né, ela vai sendo implementada, a tendência é que haja um fortalecimento do poder dos tribunais locais para a definição do sentido da norma federal infraconstitucional, né? Porque não caberá mais recurso especial, sei lá, se por exemplo, quando houver uma decisão do STJ no sentido de que não há relevância na questão relacionada a danos morais decorrentes de protesto indevido de título de crédito. Então, todas as ações relacionadas a danos morais decorrentes de protesto indevido de título de crédito não ensejarão mais recurso especial, a não ser que essa orientação seja superada. Se isso é assim, esse tema de direito federal será objeto de decisão apenas pelos tribunais locais, né? Apenas pelos tribunais dos estados, apenas pelos tribunais regionais federais. Então isso, pessoal, com o passar do tempo, hoje é cedo para dizer isso, a gente vai perceber isso ao longo dos anos, né? Com o passar do tempo a gente vai poder verificar, a gente vai poder observar, né, se haverá um rearranjo, ainda que por via transversa, do federalismo brasileiro, né?
O correto, inclusive, eu defendo isso, eu escrevo isso na Constituição Federal comentada, por exemplo, o correto seria haver uma emenda, uma reforma constitucional para alterar o artigo 22 da Constituição, para dizer que, sei lá, determinados assuntos são assuntos que devem ser disciplinados por lei estadual. Seria, a meu ver, a forma correta, o caminho apropriado de se fazer isso, né? No entanto, ainda que por um outro caminho, ainda por uma via transversa, talvez a gente chegue a resultado não idêntico, mas parecido. E por fim, e agora sim para concluir, né, é muito provável que quando a lei disciplinar, a gente ainda não tem essa lei, mas é muito provável que quando a lei disciplinar este requisito, a relevância da questão federal, muito provavelmente a gente vai ter algo similar, algo parecido com o que acontece com a repercussão geral da questão constitucional. O que é que acontece hoje? Se o Supremo decide que determinado tema não tem, tema de direito constitucional, não tem repercussão geral, o recurso extraordinário que diga respeito a esse assunto, não é correto dizer que ele não é conhecido. A ele é negado seguimento. E isso tem muita repercussão prática. Porque se a presidência do tribunal local não conhecesse do recurso extraordinário, caberia agravo em recurso extraordinário, com base no artigo 1042 do CPC, que iria ao Supremo Tribunal Federal. Agora, com base no artigo 1030 do CPC, se a presidência do tribunal local nega seguimento ao recurso extraordinário, por falta de repercussão geral da questão constitucional, caberá apenas agravo interno, que é julgado apenas no tribunal local. Vejam, no caso do STJ, se algo similar for previsto para a relevância da questão federal, se o STJ disser determinado tema não tem relevância, né, aí os recursos especiais relacionados a esse tema, não é que eles não serão conhecidos, a eles será negado seguimento, caberá apenas agravo interno, né, na presidência do tribunal local, contra a decisão da presidência do tribunal local, a ser julgado pelo órgão colegiado indicado pelo regimento interno do tribunal local, com um plus. Vocês sabem que o STJ não admite reclamação contra essas decisões. Então isso muito dificilmente vai chegar ao Superior Tribunal de Justiça. E uma outra diferença também é a seguinte: hoje, quando o Supremo Tribunal Federal, né, delibera que determinada questão constitucional tem repercussão geral, a repercussão geral da questão constitucional, ele vai proferir uma decisão da qual vai surgir uma tese que, vou usar a expressão aqui, embora criticável, uma tese vinculante. Então, tese firmada no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Ok? Ok. Veja, não significa que isso vai acontecer aqui necessariamente. A relevância da questão federal é um requisito para que o recurso especial seja admitido. É o que está escrito aqui no texto, né? A fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal. Então, o recurso vai ser admitido. Não significa necessariamente que dali vai surgir uma tese. Pode simplesmente ser um requisito mesmo para que o recurso tenha seu mérito examinado, né? E, agora sim, para finalizar de verdade, né, uma diferença também, parece uma sutileza, mas a gente vai ter que verificar como é que isso vai funcionar, tem a ver com o quórum, ou a quantidade de votos necessários para que se considere não haver a relevância da questão federal. Porque tem muita gente dizendo que é igual à repercussão geral da questão constitucional. Não. No caso da repercussão geral da questão constitucional, fala-se em exigência de 2/3 dos ministros do Supremo. 2/3 dos integrantes do Supremo. Aqui não. Em relação à relevância da questão federal, fala-se em 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Né? Então não é de todo o Superior Tribunal de Justiça. Ora, as turmas do STJ têm 5 ministros. O que significa 2/3 de 5 ministros? 4, na verdade. A gente arredonda para cima, né? Então a gente vai precisar de 4 votos para que o recurso especial não seja conhecido por esse motivo, a ausência de relevância da questão federal. Pessoal, falei 40 minutos, é o que eu tinha programado realmente para falar em torno disso, né? A gente vai ver as questões que foram enviadas, a gente vai ver as questões que vão ser apresentadas aqui também, e a gente vai tentar responder. A gente vai encerrar a transmissão agora,
Certo? A gente vai encerrar a transmissão agora e na sequência a gente volta com outras perguntas. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, a todos que nos assistiram, agradeço também ao pessoal que está aqui presente. Até a próxima.